E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, este aqui é o Mestre do Terror. E hoje eu vim falar com vocês de um quadrinho que vinha passando despercebido na minha prateleira, na minha coleção. A gente veio falar de O Prisioneiro, né? Uma edição que eu tenho, né? Isso aqui é da Editora Globo, é um encadernado com a minissérie completa, publicado aqui em 1990. Ediçãozinha que para a época tinha o seu luxo, né? Na qualidade do papel, uma capa cartão bem simples. Uma época em que a Editora Globo fazia umas apostas interessantes. Esse quadrinho tá aí na minha estante há bastante tempo mesmo. Eu adquiri, li, gostei, guardei. Depois, por essas coisas da vida, não peguei mais, não mexi mais no material. Mas já estou passando por umas mudanças aqui, fazendo umas reformulações, eliminando algumas coisas e tal. Acho que já comentei por alto em algum vídeo aqui do canal que farei algumas mudanças na maneira como eu encaro os quadrinhos, né? O colecionismo, né? Aspas no colecionismo de maneira geral. Eu já deixei bem claro aqui para quem acompanha esse canal que eu não vejo os quadrinhos de maneira séria. Acho que cabe aspas aí no sério também. Eu sei que tem pessoas que veem o colecionismo de quadrinhos de maneira muito séria, né? O tipo de pessoa que se mantém super bem informado sobre a história dos quadrinhos, origem, o que saiu primeiro, o que saiu depois, esse tipo de coisa. E absolutamente nada contra, muito pelo contrário, eu tenho muitas pessoas que acompanham este canal, que contribuem com informações valiosíssimas nos comentários, as quais sempre que possível eu costumo fixar no comentário para que outras pessoas que vierem assistir tenham acesso a essas informações. Mas o quadrinho na minha vida não ocupa essa linha tão relevante assim. Eu amo quadrinhos, eu leio quadrinhos desde criança, mas eu sou acima de tudo um leitor, um cara que só quer se divertir, né? Eu tenho outras áreas de atuação, vamos dizer assim, eu tenho outras linhas de interesse, às quais esta sim eu dedico bastante tempo, eu levo bem mais a sério, por assim dizer, a ponto de realmente acumular um conhecimento que eu considero relevante a respeito dessas áreas, mas elas não fazem parte deste canal e elas certamente não estão ligadas aos quadrinhos. O quadrinho para mim tem que cumprir uma função primária, que é me divertir, que é a mesma função desse canal, me divertir e, se possível, por tabela, divertir mais alguém. Eu acho isso muito legal. E nessas mexericações que eu vinha fazendo, eu encontrei O Prisioneiro. E imediatamente saltou, né, voltou à minha mente a leitura que eu fiz dessa obra e o quanto ela é uma abordagem tremendamente interessante. O que nós temos aqui, como eu já falei, é um encadernadinho com a minissérie completa da Editora Globo. É um trabalho desses caras, do Dean Motter e do Mark Askwith, e a arte é do Dean Motter, né? O Prisioneiro se baseia como ponto de referência já em coisas muito interessantes, né? Como a própria sinopse aqui atrás explica, ele traz de volta um universo ficcional, vamos dizer assim, que era muito fértil e muito relevante lá pelos anos 60, né, a época de ouro do James Bond e de outras publicações, outros filmes, né, quadrinhos, né, digamos, todo aquele emaranhado de mídias que abordava muito
temas como espionagem, espiões, agentes secretos, essas coisas, né? Houve uma época em que isso era o que havia. Era moda, era o que as pessoas gostavam, era o que mexia com o imaginário popular. Como acontece basicamente com quase tudo até hoje, tudo tem o seu momento. E nos anos 60 eram os espiões e os agentes secretos que dominavam, né, esse tipo de entretenimento. E surgiu na época uma série televisiva que abordava essa questão, essa vertente dos espiões e agentes secretos, mas por um ângulo totalmente novo até então. É preciso lembrar, estou falando na época, né? Isso lá pelos idos de 68. Ela, digamos assim, que ela desglamorizava um pouco os agentes secretos, ela desglamorizava um pouco os espiões, ela os tornava mais humanos, mais falhos, né? Mais feios, vamos dizer assim. Onde ela abordava uma ideia de pessoas que ficavam isoladas em um lugar que era quase como uma prisão, era basicamente uma prisão, né, que era chamada de A Vila, onde esses caras ficavam lá confinados e de lá não podiam sair. Né? Normalmente eu acho que quando não estavam mais prestando serviços como agentes ativos, era uma maneira de manter essa gente calada, vamos dizer assim, de manter segredos seguros. Inclusive tem aquele filme, A Colônia. A Colônia tem aquele Cala é ótimo, né, gente? A Colônia tem aquele cara, o Dennis Rodman, e eu não me lembro, eu acho que é o Jean-Claude Van Damme, né? Como Jean-Claude Van Damme como os atores principais. Que eu não sei, posso estar falando bobagem, mas pela premissa que o filme trazia, e eu assisti o filme, disso eu lembro, era basicamente essa, né? A Colônia era uma ilha isolada onde ficavam esses caras, agentes secretos, né? Espiões que tinham que ficar ali, inclusive eles eram ligados a uma outra pessoa que eles não sabiam quem era, e se o cara tentasse fugir, essa outra pessoa ia ficar sabendo e tinha que ir atrás dela, ou os dois morreriam. Muito, muito, muito resumidamente era isso. E O Prisioneiro traz essa abordagem, né? Um cara que foi enviado para essa ilha, né, onde lá as pessoas não têm nome, têm números, e o que acontece lá, né, ninguém no mundo fica sabendo, digamos assim, que questões como moralidade, quanto à validade de operações secretas em geral, ética, essas coisas, nada importava. Tanto que as pessoas eram desconfiguradas a ponto de não ter mais nomes, ter números. E esse personagem, este cara, né, que vai para lá, ele acaba tendo que lutar contra esse sistema para escapar da vila, vamos dizer assim. Né? Num grande resumo da situação, é bem isso. E é uma história tremendamente realista dentro né, guardadas as proporções, dentro da possibilidade de ser realista uma abordagem assim, até mesmo na arte, que é uma arte bastante simples, por assim dizer, e também bastante realista. As pessoas, os veículos, os lugares são retratados com muita simplicidade, com traços firmes e realistas. Aqui esse cara, inclusive, me lembra de Dylan Dog, eu não sei porquê. E a história então se desenvolve dentro desse mote, né? Dentro dessa ideia de agentes secretos, espiões, de um lugar chamado A Vila, que mantém esses caras lá, e aonde ninguém tem nome, aonde todos são números, e de onde muitas missões secretas e muitos crimes, por assim dizer, muitas intrigas internacionais acabam tendo sua origem ou tendo seu fim
e da necessidade de mudar isso, né, que acaba atingindo o nosso, não só o nosso protagonista, por assim dizer, mas todas as pessoas que estão lá, ou quase todas as pessoas que estão lá, né, envolvidas nessa situação. É um texto bastante pungente, é um texto bastante adulto, é o tipo de quadrinho que eu realmente definiria com uma abordagem adulta. Eu acho que é bem possível ler sem ter conhecimento prévio, principalmente da série. O quadrinho é muito baseado na série de TV, né? Pelo que eu pude ler a respeito. Eu, por exemplo, nunca assisti a série de TV, eu me interessei em saber um pouco mais dela a partir da leitura do quadrinho. Mas você não precisa obrigatoriamente ter um conhecimento prévio da série de TV para gostar de O Prisioneiro e para entender. Tá tudo bastante claro aqui como as coisas funcionam, e a temática e a abordagem é o que eu definiria como um quadrinho bastante adulto para um público bem mais maduro, né? Eu não diria que seja um quadrinho nem mesmo infanto-juvenil, é uma abordagem adulta mesmo. É uma abordagem mais séria, mais sofisticada, um quadrinho com os pés mais no real, né? É uma história crível, vamos dizer assim. São situações guardadas as proporções bastante verossímeis. Não parece tão impossível que uma situação dessas aconteça. E você se vê num emaranhado de intrigas, de reviravoltas, de desconfianças, que realmente lembra muito a literatura do gênero que você podia ler nos anos 60, 70 e ainda nos anos 80. E que até hoje, se você é nostálgico e for pegar material dessa época, né, você vai perceber que isso está imbuído de toda aquela essência, sem necessariamente estar datado demais. Não é um quadrinho à frente do seu tempo, mas tampouco é um quadrinho que ficou para trás. É bastante contemporâneo ainda, embora não traga super seres, não traga super-heróis, não traga atos de heroísmo. Eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais dessa obra. Não tem heróis aqui, né? Mesmo o nosso protagonista, ele não é um herói. Ele é, no máximo, um cara fazendo aquilo que ele achou necessário fazer, que ele precisou fazer. Né? Os governos, as entidades envolvidas, as autoridades envolvidas, né? Nenhuma delas é boazinha, nenhuma delas é composto por mocinhos querendo o bem do mundo. Todos querem apenas defender os seus interesses. Né? Um tipo de quadrinho com a dose exata de paranoia para se tornar interessante. Né? Vale muito a pena ler O Prisioneiro. Eu preferi ser bastante raso na explicação sobre o conteúdo. Isso foi muito proposital. Eu preferi não ser muito claro, não dar detalhes demais, porque um quadrinho como esse, uma história como essa, é o tipo de quadrinho, é o tipo de leitura que eu acho que seria uma pena correr o risco de estragar o prazer de qualquer um que tenha a oportunidade de ler, com um mínimo de informações demais que seja. É o tipo de coisa assim, está aqui, a premissa é essa, se você tiver a oportunidade, leia, não perca essa oportunidade, porque esse material tem realmente muita distinção para a maioria das coisas que saiu, não só naquela época, mas até hoje em dia. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí para mim e pro mestre do terror, que eu tenho certeza ia curtir demais esse quadrinho também.